bom dia, aqui é o professor Cláudio. Hoje vamos trabalhar com exercícios sobre curvas de titulação, tá? Então, nesse exercício aqui abaixo, o primeiro exercício está na página 20, apostila 8b, diz o seguinte: os gráficos abaixo representam, não necessariamente nessa ordem, a curva de titulação de um ácido fraco com uma base fraca e a curva de titulação de um ácido fraco com uma base forte, tá? Então, quais dos gráficos corresponde a uma titulação com base forte? Justifique sua resposta. E a letra B, qual o inconveniente de se determinar a concentração de um ácido fraco mediante a titulação com uma base fraca, né? Então, respondendo o primeiro item, né, o gráfico 1, que representa o pH da solução final mais elevado, então, o gráfico 1, que representa o pH da solução mais elevado, corresponde à titulação de um ácido fraco com uma base forte. E o item B, na titulação de um ácido fraco com uma base fraca, o ponto de equivalência não pode ser determinado com tanta precisão, tá? Seria a resposta, né, para as duas perguntas em questão relacionado a esse exercício. Então, nesse outro exercício, nós temos o seguinte: a apostila, página 25, apostila 8b, os cálculos renais, popularmente conhecidos como pedras nos rins, contêm com frequência compostos de oxalato de cálcio, é o CaC2O4, na forma sólida, ou fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4,2, né, também na forma sólida. A formação desses compostos pode ser representada pelas seguintes equações químicas: cálcio 2+, combinando com C2O4 2-, que é o íon oxalato, formando no caso o CaC2O4, né, que é o oxalato de cálcio, ou 3 mols de Ca2+, mais 2 mols de PO4 3-, combinação desses dois carinha, vai formar o Ca3PO4,2, que é o fosfato de cálcio, né? De acordo com as reações representadas, espera-se que ocorra a formação desses precipitados, da alternativa correta, a alternativa D, quando o produto iônico das concentrações dos íons de cálcio e oxalato ou fosfato for maior que o produto de solubilidade dos compostos correspondentes, quando o produto das concentrações dos íons de cálcio e oxalato ou fosfato for maior que o produto de solubilidade dos compostos correspondentes. Por quê? Porque quando o produto das concentrações em quantidade de matéria dos íons cálcio 2+, e dos íons oxalato ultrapassar o produto de solubilidade do oxalato de cálcio, haverá, no caso, a precipitação dessa substância. Agora, quando o produto das concentrações em quantidade de matéria dos íons cálcio e dos íons fosfato ultrapassar o produto de solubilidade do fosfato de cálcio, haverá a precipitação dessa substância também. Então, a alternativa D, a alternativa correta para esse caso. Nesse outro exercício, o ferro, né, é encontrado nos alimentos no estado de oxidação 3+, ou seja, ferro 3+, mas para que possa ser absorvido pelo organismo deve apresentar-se no estado de oxidação 2+, ou seja, como ferro 2. Contribuem para a transformação do ferro 3 em ferro 2 substâncias redutoras presentes no suco gástrico. Por sua vez, outras substâncias podem facilitar ou dificultar a biodisponibilidade do ferro 2+, para sua absorção pelo organismo. Em presença da vitamina C, o ferro 2 forma complexos solúveis, enquanto que com oxalato forma um composto cujo valor de Kps é muito baixo. Algumas pessoas recomendam consumir espinafre por conter alto teor de ferro 2+, mas que também contém elevada quantidade de oxalato. Também aconselham que a feijoada rica em ferro 2 seja consumida juntamente com o suco de laranja, rico em vitamina C. Em relação às recomendações,
Para se consumir espinafre com o suco de laranja nessas condições, é correto afirmar que, letra B, alternativa correta, o espinafre não é uma boa fonte de ferro 2+, biodisponível, uma vez que se forma oxalato de ferro 2, que é pouco solúvel, o que dificulta sua absorção pelo organismo, tá? Então seria a alternativa correta, né? Alternativa B de bola, né? Esse outro exercício, que também está na página 26 da apostila 8B, diz o seguinte. Então, o sulfato de chumbo 3, sulfato de chumbo 2, é um pigmento alaranjado empregado em pinturas a óleo. Escreva o nome oficial do pigmento e indique a classe de compostos a que ele pertence. Depois, escreva a equação química balanceada da ionização desse pigmento, pouco solúvel em água, e a expressão da constante de seu produto de solubilidade, que é o KPS. Então, letra A, então, o nome oficial do composto é o antimoniato de chumbo 2, que é um sal inorgânico. A fórmula de dissociação é o Pb3 SO4,2, se dissociando, formando 3 mols de Pb2+, mais 2 mols de SO4,3-. Produto de solubilidade, então Kc é igual à concentração de Pb2+, elevado ao seu coeficiente na equação de dissociação, né? Na equação, no caso de ionização, que é o Pb2+, elevado a 3, vezes a concentração de SO4,3- elevado a 2, tá? Então, essa seria a resposta para esse exercício em questão. Nesse outro exercício, página 26, a apostila 8B, se há uma solução aquosa contendo quantidades iguais de cálcio 2+ e Ba2-, adicionar-se gota a gota outra solução de ácido sulfúrico, verifica-se que ele dá algumas informações, dados que o produto de solubilidade do sulfato de bário é 1,5 vezes 10 elevado a menos 9 e do sulfato de cálcio é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 a 25 graus. Então a resposta para esse exercício será a alternativa A, ou seja, precipitará sulfato de bário até que haja praticamente ausência de íons Ba2+ na solução, quando então começará a precipitar o sulfato de cálcio, né? Olha lá, o sulfato de bário apresenta, por que isso vai acontecer? Porque no caso o sulfato de bário, ele apresenta menor KPS, que é o produto de solubilidade, e portanto menos solúvel que o sulfato de cálcio. Na adição de excesso de ácido sulfúrico, há uma solução contendo concentrações de íon de Ba2+ e Ca2+. Precipita primeiro o sal menos solúvel, que é o sulfato de bário. O sulfato de cálcio só começará a precipitar quando praticamente todo o bário estiver precipitado. Então, nesse outro exercício, que está na página 27, apostila 8B, nós temos aqui uma informação no quadro, o sal, dado, né, o sal de prata, que seria, no caso, o cromato de prata, produto de solubilidade 4 vezes 10 elevado a menos 12 mol por litro, né? O cloreto de prata, né? Produto de solubilidade 8,1 vezes 10 elevado a menos 17, e o iodeto, o segundo é o iodeto de prata, cujo produto de solubilidade é 8,1 vezes 10 elevado a menos 17, e o terceiro é o cloreto de prata, cujo produto de solubilidade é 1 vezes 10 elevado a menos 10. A partir dessas informações foram feitas as seguintes afirmações. A solubilidade dos sais de prata mencionados aumenta na seguinte ordem: 2 é menor que 1 e que é menor que 3, ou seja, a solubilidade do produto 2 é menor do que 1 e 1 é menor do que 3. A adição de íons Ag+ a uma solução contendo a mesma concentração em quantidade de matéria de íons Cl- e CrO4 2- induzirá primeiramente a precipitação de cloreto de prata. E a terceira afirmação diz o seguinte,
que o iodeto de prata é o sal mais insolúvel daqueles mencionados. Então a resposta, a primeira é verdadeira, tá? Então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, porque a adição de íons Ag+ a uma solução contendo a mesma concentração em quantidade de matéria de íon Cl- e íon CrO4 2- provocará primeiramente a precipitação do sal menos solúvel, que no caso seria o cromato de prata. O sal menos solúvel, que no caso é o cromato de prata, tá? E a terceira, ou seja, que apresenta no caso o menor valor de KPS, né? Menor valor de produto de solubilidade, né? Forma no caso cromato de prata, né? Tá lá. Provocará primeiramente a precipitação do sal menos solúvel, que no caso é o cromato de prata, né? E a terceira é verdadeira, né? Também, ou seja, o iodeto de prata é o sal mais insolúvel. Olha lá, o iodeto de prata é o sal mais insolúvel daqueles mencionados. Ou seja, é porque ele apresenta o menor valor de KPS, né? Na página 27, apostila 8b, temos o seguinte exercício. Nas estações de tratamento de água, comumente provoca-se a formação de flocos de hidróxido de alumínio para arrastar partículas em suspensão. Portanto, suponha que o hidróxido de alumínio seja substituído pelo hidróxido férrico. Qual a menor concentração de íons ferro 3+, dado em mol por litro, necessária para provocar a precipitação da base, numa solução que contém 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro de íons OH-, dado que o produto de solubilidade do hidróxido de ferro 3 é 6 vezes 10 elevado a menos 38. Então, nós temos aqui a equação de ionização do ferro 3+, né, do hidróxido de ferro 3 vai ser, então, quando ele ioniza, forma o ferro 3+, mais 3 OH-. O KPS vai ser o quê? Produto de solubilidade vai ser a concentração de ferro 3+, elevado ao coeficiente, que no caso é 1, vezes a concentração de OH- elevado a 3, né? Então, a concentração de ferro 3+, vezes a concentração de OH- elevado à terceira potência, vai ser igual ao produto de solubilidade, ou seja, vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 38, que é o KPS, né? Só que eu sei que a concentração, no caso de OH-, vale 10 elevado a menos 3, tá? Então, a concentração de ferro 3+, vezes a concentração de OH-, que vale 10 elevado a menos 3, elevado ao cubo, é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 38. Então, calculando, no caso aqui, a concentração de ferro 3+, vai ser quanto? É só passar o 10 elevado a menos 3 elevado ao cubo para lá dividindo. Então, vai ficar 6. Então, a concentração de ferro 3+, nesse caso, vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 29 mol por litro. A alternativa aí seria, no caso, a resposta para esse exercício aí, tá? Então, nesse outro exercício, tá, diz o seguinte: a determinada temperatura de T graus Celsius, a solubilidade de sulfato de prata, cuja massa molar é 312 gramas por mol em água, é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. O produto de solubilidade KPS desse sal, né, a mesma temperatura é, então, olha lá, em 1 litro. Então, nós temos aqui a dissociação do sulfato de prata, formando o 2Ag2+, esse SO4 2-. Então, nós temos que a concentração do sulfato de prata é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Forma, no caso, qual é a concentração do Ag2+? Vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 2 mol, né? E a concentração, no caso, né, de SO4 2- na solução é 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Então, o KPS vai ser o quê? Concentração de Ag2+, elevado ao quadrado, vezes a concentração de SO4 2- elevado à primeira potência. Então, o KPS vai ser, qual é a concentração de Ag2+? 4 vezes 10 elevado a menos 2, elevado ao quadrado, vezes a concentração de SO4 2-, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo esse cálculo, eu vou achar que o KPS, nesse caso, vale 32 vezes 10 elevado a menos 6, ou 3,2 vezes 10 elevado a menos 5, alternativa
de dado nesse caso. Nesse outro exercício, a solubilidade do cloreto de prata a 18 graus é 0,0015 gramas por litro. Sabendo que a sua massa molecular é 143,5 gramas por mol, né, que é a unidade de massa atômica, qual será o seu produto de solubilidade? Então, 1 mol de AgCl contém uma massa de 143,5 gramas. 0,0015 gramas contém X, que vai dar 1,04 vezes 10 elevado a menos 5 mol de AgCl. Em 1 litro de solução saturada, há 1,04 vezes 10 elevado a menos 5 mol de AgCl. Então, escrevendo a equação de ionização do AgCl, eu vou ter a AgCl se dissociando, forma o Ag+, e o Cl-, né, e o íon cloreto. Então, a concentração da AgCl é 1,04 vezes 10 elevado a menos 5, né? Vai formar, então, 1,04 vezes 10 elevado a menos 5 mol de Ag+, e também 1,04 vezes 10 elevado a menos 5 mol de Cl-. Então, o KPS vai ser o quê? A concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Concentração de Ag+, eu sei que é 1,04 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a concentração de Cl- também é o mesmo valor, 1,04 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicando esses dois valores, nós vamos chegar no valor de KPS de 1,1 vezes 10 elevado a menos 10, alternativa A, alternativa correta. Nesse outro exercício, a solubilidade do sulfato de chumbo, cuja massa molar, né, vale 303,2 gramas por mol, em água é igual a 0,045 gramas por litro, a 25 graus. Qual o valor do KPS do sal nessa temperatura? Então, 1 mol de sulfato de chumbo tem uma massa de 303,2 gramas, 0,045 gramas contém X, que vai dar 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de sulfato de chumbo. Em 1 litro, nós temos o quê? Então, escrevendo a equação de dissociação de ionização do sulfato de chumbo, vai formar o quê? O sulfato de chumbo, quando se dissocia, forma o Pb2+, mais o SO4,2-. Então, eu tenho 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de PbSO4, forma 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de Pb2+, e 1,48 vezes 10 elevado a menos 4 mol de SO4,2-. O KPS vai ser o quê? Concentração de Pb2+, multiplicado pela concentração de SO4,2-. KPS, concentração de Pb2+, é 1,48 vezes 10 elevado a menos 4. Concentração de SO4,2- também 1,48 vezes 10 elevado a menos 4. Então, me dá um KPS de 2,19 vezes 10 elevado a menos 8. A alternativa, no caso E, é a resposta correta.